Meus irmãos, eu vou pedir licença, principalmente ao pessoal que esteve na classe de preparação para batismo, nos novos, porque eu vou trazer o mesmo assunto que eu trouxe no domingo, a respeito de provisão. É um tema que Deus tem colocado no meu coração, e Ele não me deixou quieto nessa semana, e Ele disse para mim, continua falando sobre isso, fala para a igreja sobre isso, e eu sinto que é um tema necessário, um tema importante, para tratarmos o que diz respeito à provisão. A provisão. Nós temos um Deus que é um Deus que provê, é o nosso Jeová Jirê. Não é verdade? Nós sabemos disso. Mas será que nós temos noção de todos os aspectos que envolvem a provisão de Deus na nossa vida? Quando a gente para pensar a respeito de provisão, será que nós temos claro na nossa mente, no nosso coração, de tudo que diz respeito à provisão que Deus concede a cada um de nós? Então é um pouquinho a respeito disso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos olhar para dois textos, nós vamos olhar para Gênesis 22 e nós vamos olhar para João 6, para nós aprendermos um pouquinho a respeito de provisão e principalmente da visão que nós temos, o tipo de visão que nós temos ou que nós podemos ter a respeito da provisão. Então nós vamos ter o exemplo de Abraão e a sua visão de provisão, e nós vamos ter o exemplo dos discípulos a respeito também de provisão. Agora eu lembrei que eu tenho que ficar paradinho aqui por causa da gravação, né? Agora que eu lembrei, brigaram comigo na outra vez que eu ficava para lá e para cá, e a câmera não dá para ir, então agora eu vou ficar quietinho aqui, agora que eu lembrei. Vamos lá então, Gênesis capítulo 22. A partir do verso 1, eu vou ler bem rápido esse texto, para a gente ganhar tempo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Agora você vai abrir João capítulo 6. A passagem sobre a multiplicação de pães e peixes. Então, a partir do verso 2 de João 6, você vai ler assim, João 6, de 2 a 15. Uma grande multidão seguia por toda parte,
pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser o rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Senhor, aqui está a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é suficiente, Senhor, e que a tua palavra nessa noite nos ensine, nos exorte, nos confronte e, acima de tudo, nos edifique, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O que é a provisão de Deus na sua vida? Do que se trata a provisão de Deus na minha e na sua vida? Quando pensamos em provisão, o que é que vem à mente? O que é que nós pensamos? Será que nós pensamos no todo da provisão? Será que nós pensamos numa parte da provisão? Será que a nossa visão sobre a provisão de Deus na nossa vida ela é completa ou ela é parcial? É sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nessa noite. Se formos definir a provisão de Deus na nossa vida, nós poderíamos dizer que a provisão de Deus na nossa vida é o encontro das nossas necessidades com os recursos infinitos do Pai. Vou repetir. O que é a provisão de Deus na minha e na sua vida? É o encontro das minhas necessidades, das nossas necessidades, com os recursos infinitos do nosso Pai, que é Deus. Então, diante da minha necessidade, diante das minhas demandas, diante daquilo que eu anseio e que eu necessito, está um Deus que se faz Pai e que tem todo o poder e todos os recursos para atender às nossas necessidades. É fácil nós pensarmos assim, né? Mas é difícil a gente praticar isso, porque muitas das vezes, diante das nossas necessidades, a gente se desespera. Muitas das vezes, diante das nossas necessidades, a gente tenta dar o nosso jeito. Diante das nossas necessidades, muitas das vezes, nós não recorremos ao Pai que se faz presente com recursos infinitos para nos atender. Muitas das vezes nós tentamos forçar a barra, tentando fazer parecer que os nossos caprichos são as nossas necessidades. Mas capricho não é necessidade. Muitas das vezes nós queremos tentar mostrar para Deus, para o nosso Pai, que aquilo que é fútil para a nossa vida é muito necessário para nós, quando na verdade não é. Então, falar sobre provisão é falar sobre o encontro das minhas necessidades, daquilo que eu realmente necessito, daquilo que é necessário para hoje, diante do Pai que tem todo o recurso. E olhando para essas duas histórias, nós vamos perceber formas diferentes de encarar a provisão de Deus. É interessante porque
quando nós falamos sobre provisão, nós precisamos entender e recorrer ao agir sobrenatural de Deus na nossa vida. E nós lemos a respeito de um homem que ele conseguia enxergar a provisão de Deus na vida dele, até mesmo diante do pedido mais difícil que ele já recebeu na vida dele, que foi Abraão. Abraão um dia recebe uma ordem do Senhor, que dizia para ele sacrificar o seu filho, Isaque, o filho da promessa. Diante disso, Abraão poderia ter tomado diversas atitudes. Ele poderia, vamos dizer assim, no mínimo, reclamar com Deus. Mas como, Senhor? O Senhor quer que eu sacrifique o meu filho? O Senhor não permite que sacrifícios humanos sejam feitos. O Senhor condena o sacrifício humano. O Senhor me deu o meu filho, é o filho da promessa. Depois de tanto tempo sonhando, esperando esse filho, agora o Senhor pede para que eu sacrifique esse filho. Mas Abraão era um homem que acreditava na provisão e no agir sobrenatural de Deus. E ele, quando recebe essa ordem de sacrificar o próprio filho, Abraão se levanta ainda de madrugada. Bem provável que ele tenha acabado de receber aquela ordem e se levantado para começar a preparar tudo e obedecer a ordem de Deus. E se a gente for olhar no texto de João, capítulo 6, nós vamos perceber que os discípulos tiveram um comportamento, uma visão completamente diferente de Abraão. Essa passagem é a passagem da multiplicação de pães e peixes. E aqui nós vamos ver o maior sinal da provisão de Deus na vida de uma multidão. Estima-se que havia entre 15 a 20 mil pessoas ali, mas o texto vai contar apenas os homens, colocando mulheres e crianças entre 15 a 20 mil pessoas. Aqueles discípulos já caminhavam com Jesus, já tinham visto alguns milagres de Jesus, mas naquele dia, eles não creram na provisão que Jesus estava para realizar naquele dia. É interessante notar, no texto sobre a multiplicação, lá em Marcos capítulo 6, Jesus, ele olha para aquela multidão se aproximando, e Jesus percebe a real necessidade daquele povo. Jesus percebe a verdadeira provisão que aquele povo precisava receber. Em Marcos 6,34, o texto vai dizer: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. A provisão de Jesus na vida daquela multidão começou quando ele percebeu que eram pessoas desorientadas, eram pessoas que não tinham uma direção, eram pessoas perdidas e que precisavam da orientação e do cuidado dele. Então, aqui Jesus mostra para a gente que a provisão é muito mais do que o valor da sua conta bancária. A provisão na sua vida é muito mais do que a sua geladeira cheia, a sua despensa cheia. A provisão do Senhor começa quando Ele envia o próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar, porque um dia nós estávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se fez provisão de Deus na nossa vida. Então, de tudo que se pode pensar a respeito de provisão, entenda o sacrifício de Cristo, por amor a mim e a você, como a maior provisão de Deus na tua vida. Deus, através de Cristo, te proveu, me proveu a salvação. Ele provê
a partir da salvação, todos os dias para mim e para você, o ar que respiramos, a saúde que temos. E isso é a provisão do Senhor. Mas às vezes, esse tipo de provisão passa batido. Esse tipo de provisão não é percebida, não é notada, não é considerada e nem valorizada. Jesus é a nossa provisão. E os discípulos estavam ali, diante de Jesus. E diante de Jesus, os discípulos vendo aquela multidão reunida, vendo que o dia já estava passando, já estava ficando tarde, vendo que aquele era um lugar deserto, sem lugar para se comprar alimento, os discípulos dizem para Jesus: Jesus, mande esse povo embora. Mande esse povo embora porque eles não têm o que comer, não tem lugar para comprar. Então, a única forma é mandar a multidão embora. Os discípulos, eles estavam tentando ensinar Jesus o que ele tinha que fazer. Os discípulos estavam dizendo assim, em outras palavras: Jesus, o Senhor não tem condições de alimentar essa multidão, então manda essa multidão embora. Enquanto Abraão prepara o seu próprio filho, para que ele mesmo sacrifique o seu próprio filho, e prepara todo o material, lenha, cutelo, animais, servos, e marcha rumo ao monte onde ele ia sacrificar o filho, os discípulos não creem no agir sobrenatural de Jesus, não crê no poder, nos recursos infinitos do Deus Filho, para que ele pudesse prover aquela multidão com alimento. Jesus estava providenciando o alimento espiritual, ensinando aquele povo. Mas o texto que nós lemos de João 6 vai dizer que Jesus sabia exatamente o que fazer. Antes de fazer uma pergunta para Filipe, um dos discípulos, o texto vai dizer: Jesus sabia exatamente o que fazer. E meus irmãos, muitas das vezes a gente age como os discípulos, achando que Deus não sabe o que fazer com a nossa necessidade, achando que Ele não tem controle, não tem domínio e não tem poder diante das nossas necessidades. Ah, já era para Ele ter feito, Ele não fez ainda, Ele está vendo que eu preciso, como pode isso? E a gente age de maneira incrédula, achando que Deus não tem controle sobre as nossas necessidades, buscando em outras fontes a nossa provisão. E quando nós agimos assim, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu tenho as minhas necessidades, mas entendo que o Senhor não tem poder para suprir as minhas necessidades. Em outras palavras, é isso que nós estamos dizendo. Quando nós não cremos no agir sobrenatural de Deus, quando nós não reconhecemos os recursos infinitos de Deus para suprir as nossas necessidades. O texto de Gênesis 22 continua, e no verso 8, Abraão responde a Isaac, porque Isaac está caminhando com Abraão, e Isaac está vendo ali a lenha, Isaac está vendo ali o fogo, Isaac está vendo ali o cutelo, mas Isaac sente falta do animal para o sacrifício. E eu não sei se Isaac pensou assim: será que meu pai está ficando gagá, esqueceu do sacrifício? Eu vou perguntar, né? É bom perguntar, porque ainda dá tempo de a gente voltar para pegar. Pai, está tudo aqui, menos o animal, menos o cordeiro. E aí, Abraão, o pai da fé, aquele que reconhecia a provisão sobrenatural de Deus na vida dele, vai dizer no verso 8, Gênesis 22, 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Deus
providenciará, meu filho. Antes dessa resposta de Isaac, para Isaac, aliás, Abraão já tinha falado para os seus servos: fiquem aqui no pé da montanha, eu e meu filho vamos subir, vamos sacrificar e voltaremos. Ele diz para os servos: eu e meu filho voltaremos. O que nós estamos vendo aqui? Um homem que tinha uma ordem de Deus: sacrifique o seu filho. Mas um homem que ainda assim considerava e não abria mão de crer na provisão de Deus, ainda que ele tivesse que sacrificar o seu filho. Eu fico imaginando Abraão caminhando por 3 dias naquele monte, pensando tudo isso, absorvendo tudo isso, não falando com o filho sem saber de nada, os servos sem saber de nada, mas ainda assim, Abraão não sabia como seria, Abraão não sabia quando seria, Abraão não sabia de que forma seria, mas uma coisa Abraão tinha por certo: Deus vai providenciar, Deus vai prover, meu filho. Creia, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei por que caminhos, eu não sei de que forma, eu não sei como que vai ser, mas uma coisa eu sei: eu ando com esse Deus há muito tempo, e eu creio nele, eu já vi ele providenciar na minha vida, e eu sei que nesse momento não será diferente. Ele vai prover, meu filho, ele vai providenciar. Enquanto isso, João capítulo 6, na pergunta que Jesus faz para Filipe, Jesus pergunta para Filipe assim: Filipe, onde que a gente pode comprar pães para alimentar essa turma aí? Mas o texto vai dizer que Jesus estava apenas colocando Filipe à prova. Por quê? Jesus já sabia o que fazer. Repita comigo: Jesus já sabia o que fazer. De novo. Jesus já sabe o que fazer com a sua necessidade também. Ele sabe do que você necessita, Ele sabe do que você necessita, e Ele também sabe o que fazer. E aí, Filipe poderia tirar uma nota 10 com a resposta dele, mas a resposta de Filipe foi essa. João 6:7, Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar a todos. Ou seja, o que Filipe está mostrando aqui? Que a visão de provisão dele se limitava a apenas uma coisa: dinheiro. Ah, Jesus, para a gente alimentar essa multidão só com muito dinheiro. Em alguns textos ele vai dizer: nem com 200 denários, ele vai exagerar, como a gente exagera quando a gente fala assim, nem com R$1 milhão. É porque 200 denários naquela época era um valor assim absurdo, de 8 meses de trabalho. Então era um valor absurdo. Então ele diz assim: Jesus, nem com essa quantia a gente conseguiria. Olha o que Filipe está fazendo. Filipe está olhando para Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele que tem recursos infinitos, e ele está dizendo assim para Jesus: Jesus, só se nós tivéssemos dinheiro, como nós não temos pão. E essa é uma visão limitada a respeito da provisão de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ter esse tipo de visão limitada. A conta bancária está cheia, Deus está provendo. A conta bancária está no vermelho, o que está havendo? Aí não é provendo, é o que está havendo. A gente olha para cima, o que está havendo? Essa é a nossa visão, esse é o nosso conceito, muitas das vezes, de provisão. E a gente vai ver textos como o texto de Abacuque, capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque mostra para a gente que a visão de provisão, o conceito de provisão,
não se resume ela não acaba na escassez. Se eu passo por necessidade, eu não tenho a provisão de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Porque se a mão do Senhor não estiver sobre a gente, nos dando vida, nos concedendo fôlego de vida, nós não temos provisão. Então eu não posso simplesmente resumir a provisão de Deus em o que eu tenho e o que eu não tenho. Porque, meu irmão, minha irmã, nós temos muito mais do que merecíamos, quando nós éramos inimigos dele. Não é verdade? Nós temos muito mais do que merecemos, por conta da misericórdia dele, da graça dele. Nós temos muito mais do que merecemos, então, nós não podemos ter essa visão limitada. É claro que quando nós falamos de recursos financeiros, nós estamos falando de um instrumento de Deus para nos prover, mas é um instrumento de Deus para nos prover. Se tirarmos o dinheiro, Deus não vai prover mais na nossa vida? Eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone aqui para todos falarem, muitos aqui iriam contar histórias de Deus provendo na escassez. Amém ou não amém? Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Deus provendo onde não havia recurso financeiro, onde não havia recurso material. Deus provendo na minha vida, na vida da minha família, onde a gente olhava e não via condição. Ele é muito mais, a provisão de Deus na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que simplesmente recurso financeiro ou qualquer visão limitada que você tenha a respeito da provisão. Ela é muito mais do que isso. O texto de Gênesis continua. Abraão chega ao monte junto com seu filho. Chegou a hora do sacrifício. E Abraão vai preparar tudo que ele tinha à disposição para realizar esse sacrifício. Vai entregar tudo que ele tinha à disposição que iria servir para sacrificar o próprio filho dele. O verso 9 de Gênesis 22 vai dizer: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Pedras para construir o altar, Abraão entregou. Lenha para queimar o altar, Abraão entregou. As cordas que amarravam seu filho, que iriam amarrar seu filho Isaque, Abraão entregou. O fogo, ali estava o fogo, Abraão entregou também. E Abraão entregou e amarrou o seu próprio filho. Ele entregou. Ele entregou tudo que ele tinha, crendo na provisão de Deus. Crendo que Deus havia de fazer um milagre naquele lugar. Que Deus havia de providenciar o cordeiro. Se você ler Hebreus 11, de 7 a 9, na galeria da fé, lá está, claro, Abraão, o pai da fé, né? E o texto de Hebreus vai dizer que Abraão estava fazendo tudo aquilo ali, preparando tudo aquilo ali, porque sabia que se precisasse sacrificar Isaque, Deus iria ressuscitá-lo. Então Abraão estava fazendo aquilo ali totalmente dependente do Senhor, crendo que ainda que tivesse que sacrificar o seu próprio filho, Deus havia de ressuscitá-lo. Enquanto isso, João capítulo 6, verso 9, é a resposta de André agora para a pergunta de Jesus. Como que nós vamos alimentar essa multidão? Aí mais um discípulo, André, ele vai dizer assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. André poderia ter parado aí. Aí ele poderia ter parado aí e completado assim: está aqui, Senhor. Toma,
faz multiplicar, faz acontecer, porque se o Senhor pedir ao Pai, o Pai multiplica esses pães e esses peixes. André podia ter dado essa resposta, né? Ele podia ter feito como Marta fez com Jesus. Quando Jesus chega na casa de Marta, Lázaro morto, Marta vai dizer para Jesus assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele vai conceder. Olha que resposta. Mas eu sei que tudo que você pedir ao Pai, que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder. André podia ter falado isso. André podia ter repetido isso. Aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Toma, Senhor, faz acontecer. Mas André responde assim, termina respondendo assim: mas o que é isso, né, para tanta gente? Isso não é nada. Isso não é nada. André olha para os recursos dele e vai dizer assim: isso aqui não é nada, né, Senhor? E realmente ele estava certo. Nas mãos de André, aquele recurso não era nada, era muito pouco. Mas André poderia ter feito igual a Abraão: aqui, Senhor, está meu filho, entregue a ti. Mas eu sei que o Senhor pode realizar o milagre. André poderia entregar, mas entregou dizendo assim: isso aqui é muito pouco, não vai adiantar. Não tem jeito. E meus irmãos, tudo que Deus quer de mim e de você no nosso relacionamento com Ele, é que você entregue o seu pouco para que Ele faça muito. É que você entregue o seu pouco para que Ele realize muito. É isso que Ele quer. E é maravilhoso o nosso relacionamento com Deus, porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar, Ele quer nos capacitar. Ele quer pegar o que a gente tem de pouco e multiplicar na nossa vida. São poucos os seus recursos, entregue a mim. Entregue a mim, confia em mim. São poucos os teus recursos, deixa que eu faço. Me dá aqui, deixa que eu continuo. Eu realizo a obra na tua vida. Você pode estar pensando aí, e a gente fica tentando muitas das vezes suprir as nossas necessidades com os poucos recursos que nós temos, e isso não é suficiente. As nossas necessidades não serão supridas com o pouco que nós temos, mas se esse pouco nós dedicarmos ao Senhor, meus irmãos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que sabe exatamente o que fazer. No mesmo texto, em Mateus 6, aliás, em Mateus 6, quando Ele vai falar a respeito da preocupação, da ansiedade, Jesus vai dizer assim: essas coisas que preocupam vocês, são coisas de pagãos, de quem não tem pai. Vocês têm pai, e o pai de vocês sabe exatamente do que vocês necessitam. Mateus 6,32. Você está preocupado, você está ansioso, você está vivendo como se você não tivesse pai. Você está vivendo como se não tivesse um pai que supra as suas necessidades, mas você tem. E eu vou te dizer uma coisa ainda: Ele tem recursos infinitos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. E eu e você ainda andamos preocupados e ansiosos, com uma visão limitada da provisão de Deus, tentando nos autoprover com a nossa limitação, com o pouco que nós temos, sem reconhecer, sem ser obediente, sem crer na provisão de Deus na minha vida. Eu termino essa mensagem falando sobre o milagre. Aliás, os milagres, né? No plural. Na vida de Abraão aconteceu exatamente o que ele previa. Deus vai prover. Deus vai providenciar. Não sei se eu vou ter que matar meu filho, não sei o que vai fazer, não sei o que vai acontecer. Não sei se vai vir um carneiro com asa voando assim, pousando no monte, não sei. Mas sei que Deus vai prover, meu filho. Deus vai prover. E Deus proveu.
No momento em que ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, o anjo do Senhor diz: para, agora eu sei o tamanho da tua fé, agora eu sei o quanto você crê em mim. E quando Abraão olha para o lado, lá está um carneiro preso pelos chifres. Deus providenciou o animal para o sacrifício. Deus providenciou. Deus providenciou ao homem que creu, ao homem que foi obediente, ao homem que não questionou, ao homem que não murmurou, ao homem que não reclamou da própria sorte. Deus proveu na vida dele. Deus proveu na vida dele. E enquanto isso, o aluno nota 10 na escola de Jesus sobre multiplicações foi quem? Um rapaz. Um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Esse rapaz foi o nota 10. Não foram os discípulos, não foi Filipe, não foi André. Por quê? Porque eles tinham respostas e visões erradas a respeito da provisão. Mas aquele menino, aquele rapaz, entregou os 5 pães e os 2 peixes. Ele tinha a obrigação de entregar? Sim ou não? Não. Ele poderia olhar: isso aqui é meu, isso aqui é a minha provisão, vou ficar com ela. Mas ele entrega na mão de Jesus, crendo que ele seria suprido da sua necessidade e que toda aquela multidão também seria suprida de toda a sua necessidade. Então aquele rapaz tira a nota 10 e entrega nas mãos de Jesus. Jesus dá graças ao Pai e faz multiplicar os pães, faz multiplicar os peixes, manda que aqueles discípulos com visões erradas a respeito da provisão, manda que exatamente eles sejam os provedores. Olha isso. Olha isso. Aqueles que não acreditavam na provisão, aqueles que tinham uma visão limitada da provisão, são os mesmos que vão lá prover aquela multidão. E eu fico imaginando, meus irmãos, eu peço sempre licença ao Senhor para que eu fique imaginando algumas coisas que o texto bíblico não diz, mas eu fico imaginando aqueles homens carregando o cesto e pensando assim: meu Pai, como que eu pude pensar em ensinar Jesus o que fazer? Eu falei para ele mandar a multidão embora. Olha só a minha cabeça. Eu fico imaginando Filipe, enquanto estava entregando lá pão e peixe para aquela multidão, Filipe pensando assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu achava que era só com dinheiro que a gente ia conseguir isso, mas eu não estava crendo no poder de Cristo para providenciar. Eu fico imaginando André pensando assim: meu Pai, olha só a minha mente pequena, eu achei que aqueles 5 pães e 2 peixes não eram suficientes, mas agora eu vejo que Jesus pode fazer multiplicar até do nada. Quanto mais desses 5 pães e 2 peixes, eu fico imaginando aqueles homens pensando sobre isso e tendo uma verdadeira lição do que é a provisão de Deus, porque naquele dia toda aquela multidão foi alimentada, os discípulos foram alimentados, o rapaz foi alimentado e sobraram 12 cestos de pães e de peixes para alimentar outros. Meus irmãos, essa é a provisão de Deus. Essa é a provisão de Deus na minha e na sua vida. Uma provisão que vem suprir as suas necessidades e pode suprir as necessidades de outras pessoas através de você. Ele só espera que você creia. Ele só espera que você seja obediente, humilde, que você reconheça que a sua provisão vem dele, que você não se apegue, não olhe para a sua provisão apenas num sentido material. A minha provisão é o meu bolso cheio de dinheiro, a minha provisão é a minha conta bancária gorda, a minha provisão sou eu que faço, se não for eu, mais ninguém faz. E olha o que o texto bíblico diz para mim e para você, em 1 Timóteo 6,17, preste atenção nesse texto, 1 Timóteo 6,17, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus,
que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Não ponha sua confiança na incerteza da riqueza, dessa riqueza material. Porque essa riqueza pode um dia acabar, mas ainda que ela acabe na vida do servo do Senhor, na vida daquele que crê, você tem um Pai que tem todo o poder, que tem todas as riquezas e que a gente não consegue imaginar, todas as bênçãos espirituais para nos conceder. E o texto vai terminar dizendo: creia em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O último texto que eu vou ler, Filipenses 4,19. E eu queria que todos lessem. Filipenses 4,19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Vamos ler juntos, vamos ler forte, vamos ler crendo, vamos ler absorvendo essa palavra para nós, vamos ler essa palavra diante das nossas necessidades. Pense na sua necessidade, pense naquilo que é necessário para a tua vida hoje, e que você de repente está desesperado, desesperada, não vê saída, não vê solução. Pense nisso e lê esse texto com voz alta. Vamos juntos? O meu Deus... Amém, igreja? Você crê nisso? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Talvez a sua necessidade hoje seja como aquela tempestade que alcançou os discípulos no barco. Eles olharam para a tempestade e não consideraram que Jesus estava no barco. Eles olharam para aquela tempestade e se esqueceram que lá no início da viagem, Jesus disse assim para eles: nós vamos atravessar o outro lado. Nós vamos atravessar o outro lado. Eu não sei o que está passando na tua vida hoje. Eu não sei quais são as tempestades na tua vida hoje, mas você tem um Pai, você que crê em Cristo e você que entregou a sua vida para Ele, você tem um Pai que diz para você: você vai atravessar do outro lado, você vai passar por isso, porque eu supro as suas necessidades. Eu supro as suas necessidades. Você vai fechar os seus olhos agora e nós vamos orar. Mas antes dessa oração, você vai pensar consigo mesmo aí. Onde você tem colocado a sua esperança? Em que lugar você tem colocado a sua esperança para que você seja suprido das suas necessidades? Em quem você tem colocado a sua esperança? No que você tem colocado as suas esperanças? Será que você realmente tem confiado no Deus da sua provisão, no Pai que provê todas as coisas para você, no Pai que provê todas as suas necessidades? Será que é nele que você tem colocado a sua fé, a sua confiança e a sua esperança? Qual é a sua visão a respeito da provisão de Deus na tua vida? Ela se baseia apenas em recursos materiais? Ela está limitada a uma visão medíocre a respeito da provisão de Deus? Será que você tem tentado ensinar Jesus, dar uma ajuda para Deus, para como Ele vai te prover? Ou será que você tem simplesmente se entregado a Ele, confiado nele, totalmente confiado nele, crendo que Ele vai operar, Ele vai fazer, Ele vai suprir, crendo que o que parece impossível para você, não é impossível para o Deus que tem todas as riquezas, todos os recursos? Você crê realmente?
A sua fé na provisão de Deus é apenas um discurso? Ou você realmente crê nisso? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.